estadual, também tem um grupo forte de homeopatia lá, tem o pessoal da homeopatia na agricultura, né, utilizando homeopatia nas plantas, enfim, muita coisa boa. Que bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, fico muito feliz mesmo de estar reunida aqui nesse momento com todos vocês, a gente está com uma sala cheia, mais de 100 pessoas aqui ouvindo e dispostos a entender um pouquinho do que é a nossa proposta, tá? Então, é uma proposta que vai muito de encontro a um objetivo pessoal mesmo. Então, eu trabalho com homeopatia há bastante tempo, dou aula de homeopatia há algum tempo também, mas com a pandemia, esse formato online, a gente começou a pensar em novas possibilidades de transmitir o conhecimento, né? A homeopatia, ela vem de um lugar muito bem institucionalizado, já que foi a primeira especialidade médica veterinária a ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária no ano 2000. Depois surgiram as outras, anestesiologia, acupuntura, depois vieram as demais, mas a homeopatia foi a primeira especialidade. Então, o ensino homeopático, ele é um ensino muito institucionalizado. Então, hoje o que a gente tem são cursos de especialização em homeopatia, atualmente os cursos têm duração de 2 anos, eventualmente temos alguns cursos de formação, mas eu sentia que faltava um curso com uma abordagem mais aplicável, porque a gente sabe que a homeopatia, hoje, o acesso está completamente pulverizado, os tutores chegam solicitando, às vezes os tutores chegam até com um frasco do medicamento homeopático industrializado, pedindo uma orientação, né? Existem muitos veterinários que fazem prescrição homeopática, porém sem saber exatamente o que é, de fato, essa terapêutica. Então, um dos objetivos desse curso é trazer essa perspectiva homeopática para que vocês compreendam minimamente do que se trata essa terapêutica para poder aplicar no dia a dia da clínica de vocês, agregando conhecimento, agregando recurso terapêutico e, obviamente, agregando no resultado, né? Que a veterinária a homeopatia veterinária é uma terapêutica de resultados, né? A gente sabe que o tempo todo nós estamos lidando com as dores do tutor, com a angústia do tutor ao ver o seu animalzinho doente, sofrendo, adoecido, e muitas vezes sem perspectiva de melhora, e quando a gente consegue percorrer esse trajeto, né, e servir de instrumento, e oferecer instrumentos que traz alívio para aquele indivíduo, que traz alívio para aquele sistema familiar, isso é transformador, né? E a homeopatia, ela faz isso lindamente, ela faz isso como poucas terapêuticas fazem. Então, faz muito sentido para mim estar aqui hoje, nesse momento, compartilhando esses 20 anos quase, né? O ano que vem completa 20 anos de estrada dentro da prática homeopática. Bom, então eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre o curso, propriamente dito. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula aberta, que eu vou falar um pouquinho sobre o nosso curso de homeopatia veterinária aplicada à prática clínica. Bom, então eu vou apresentar um pouquinho do conteúdo do curso, um pouco do cronograma, vou falar do acesso, vou falar das inscrições, mas eu já vou começar logo dizendo, já que o grupo é um grupo diverso, né, para quem é e para quem não é o curso, né? Então, para quem a gente estruturou esse curso, né? Então, o nosso foco, o nosso objetivo são os médicos veterinários, os estudantes de medicina veterinária, os farmacêuticos e profissionais da área da saúde, tá? Por que não é um curso para leigos? Por que não é um curso para tutores? Porque este curso é um curso com alto conteúdo técnico, né? Então, os tutores, eles não teriam condições de acompanhar o raciocínio que a gente vai desenvolver ao longo do curso. Ele é um curso voltado mesmo para profissionais da área da saúde, especificamente para nós, médicos veterinários, estudantes, farmacêuticos, principalmente.
pergunta que vai surgir evidentemente, né? Eu preciso saber homeopatia para fazer esse curso, eu não tenho conhecimento prévio sobre homeopatia. Eu preciso conhecer a terapêutica? Não, não precisa conhecer a terapêutica, porque um dos módulos a gente vai falar sobre fundamentos da homeopatia. E a gente vai abordar questões relacionadas à filosofia e fundamentos homeopáticos que dizem respeito exatamente aquilo que vocês precisam ou irão precisar para aplicar a homeopatia, para fazer uso dos medicamentos homeopáticos com segurança e com propriedade. A ideia deste curso não é esgotar o tema. Para quem estuda homeopatia, para quem é da área da homeopatia, vai concordar comigo, a homeopatia é uma terapêutica inesgotável em termos de conhecimento. Se você estudar homeopatia todos os dias você vai aprender algo novo, então é impossível esgotar o tema homeopático, mas pode servir também para aqueles que já são homeopatas, esse curso ele pode servir como uma atualização, já que é um curso composto por vários professores, com as suas perspectivas, compartilhando seus conhecimentos, é um curso que está extremamente rico em termos de conteúdo, em termos de material didático e humano, né? Então, eu faria esse curso se eu não estivesse dando aula aqui para vocês. Bom, uma coisa importante que vocês precisam saber: este curso não habilita nada além daquilo que a sua formação te permite. Então, para os estudantes de medicina veterinária, eles não poderão prescrever medicamentos homeopáticos porque fizeram este curso. Precisarão aguardar, né, a permissão, a finalização do curso para que eles possam prescrever. Farmacêuticos também não podem fazer prescrições para os animais, ok? Então, este curso, ele não vai te dar uma habilidade ou uma capacitação além daquilo que a sua formação ou a sua profissão te permite. Os médicos veterinários, eles não precisam de cursos de homeopatia para prescreverem medicamentos homeopáticos. Na resolução da nossa profissão, qualquer médico veterinário pode prescrever qualquer medicamento, porém, a responsabilidade de prescrição é sua. Portanto, exige-se ou espera-se um conhecimento técnico mínimo daquilo que você está fazendo para que você possa, de fato, sustentar a prescrição que está sendo feita, né? Então, o que eu venho percebendo um movimento muito grande com essa chegada dos medicamentos homeopáticos industrializados nos pet shops é que muitas vezes o tutor utiliza ou o veterinário faz uma indicação inicial, esse animal tem uma resposta no início do tratamento, ao longo do tratamento, esse animal ele deixa de responder satisfatoriamente, e aí o profissional, o veterinário, ele não sabe o que fazer com aquela informação, né? Ele não consegue compreender por que no início houve uma resposta satisfatória e ao longo do tempo esse indivíduo deixa de responder aquele mesmo estímulo. Então, com este curso, vocês vão entender essa dinâmica do processo de adoecimento e de cura do indivíduo e como o medicamento homeopático pode atuar nesse sentido, ok? Bom, então vou contar rapidamente a minha trajetória, né, para a gente não ficar perdendo muito tempo com isso, porque essas questões de titulação, elas, na hora que a gente está numa situação mesmo que a gente precisa colocar em prática, eu falo que elas valem até a página 2, né? Mas vale contar para vocês como foi a minha trajetória, de onde eu vim, e como a homeopatia transformou a minha vida profissional e a minha vida pessoal, né? Porque a gente muda completamente a perspectiva do indivíduo, e aí a gente passa a olhar para esse indivíduo de uma forma muito mais integral, né? Muito menos fragmentada e segmentada. E a partir daí a gente tem condições do cuidar, um cuidar mais verdadeiro, né? Com todas as suas nuances, com todas as nuances que contemplam o indivíduo, inclusive nuances mentais, Thalita, eu nuances acho que tá sem áudio. comportamentais. Tá sem áudio? Peraí, então, vamos ver.
Estão me ouvindo? Tá ok, tá ok. Todo mundo ouvindo? Posso continuar? Beleza. Bom, então tá. Então a gente vai continuar aqui, vou voltar com a tela, só para a gente seguir com o raciocínio. Bom, então tá aqui, eu estudei na Universidade Federal de Uberlândia, foi lá que eu fiz medicina veterinária, sou de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, fui para Minas para estudar, terminei a graduação e logo em seguida assisti uma palestra sobre homeopatia na produção animal. Fiquei muito encantada com o que ouvi, fiquei muito curiosa, não conhecia homeopatia, não venho de uma família homeopatizada, mas aquilo chamou muito a minha atenção. E aí descobri que na minha cidade, em Ribeirão Preto, havia uma das melhores escolas de homeopatia, de especialização, e tinha o curso de especialização em homeopatia veterinária. Me matriculei no Instituto Homeopático e de Práticas Integrativas, na época o curso era de 3 anos. Em seguida comecei a estudar, comecei a me dedicar um pouco mais a novas pesquisas, fui fazer mestrado e doutorado, esbarrei na fitoterapia, então neste momento eu começo a caminhar, a seguir essa jornada aí da homeopatia junto com a fitoterapia, e hoje eu trabalho praticamente em todos os âmbitos, em todas as esferas com a homeopatia e com a fitoterapia. Então hoje a gente tem uma parceria muito bacana de pesquisas, então estou lá na Universidade de Ribeirão Preto, no Departamento de Biotecnologia de Plantas Medicinais, com algumas pesquisas muito interessantes, com óleos essenciais dinamizados, numa parceria muito interessante com a Homeopatia Brasil, Soluções Sustentáveis, do querido Alexandre, que vai ser o professor dos que se inscreverem, né? Quem tiver essa felicidade de estar conosco, vai ter aula com o Alexandre, ele está aqui conosco, eu vou passar daqui a pouquinho a palavra para ele, um dos melhores professores que eu já tive e continuo tendo, né? Já que a homeopatia a gente aprende continuamente, a gente segue com os nossos mestres. Sigo no Conselho Regional de Medicina Veterinária, presidindo a Comissão Técnica de Homeopatia Veterinária, que é a comissão que dá suporte técnico para o Conselho Regional aqui do estado, e temos um curso de fitoterapia veterinária, um curso online chamado Fitovet, temos alguns alunos aqui do Fitovet presentes, sejam todos bem-vindos de novo, mais uma vez. Então essa que é mais ou menos uma trajetória rápida de como eu cheguei até aqui hoje falando de homeopatia para vocês, né? Então trabalho com atendimento de cães e gatos, sempre que posso e tenho oportunidade, trabalho com bovinocultura de leite, é uma área que eu gosto bastante, tenho bastante apreço, porém aqui na região não tenho tantas oportunidades de lidar com isso na rotina, no dia a dia, e sigo dando aula, e enfim, sempre envolvida com as instituições de ensino. No Instituto Homeopático de Práticas Integrativas, componho a diretoria do Instituto, e a gente segue aí nessa missão que é propagar e que é ensinar a homeopatia veterinária. Bom, antes de eu começar a falar do conteúdo propriamente dito, eu vou passar um pouquinho a palavra para o Alexandre. Alexandre, você está aqui conosco, poderia abrir seu microfone, falar um pouquinho com a gente aqui, compartilhar um pouquinho da sua expectativa, perspectiva e etc. Fique à vontade. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigada. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, todos me ouvem aí? Bom, eu venho aqui começar te parabenizando, né, pela sua iniciativa de lançar esse curso de maneira tão intensa como você tem feito esse trabalho. Estou impressionado aí com os números, já comentei isso com você, muita gente interessada. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é te parabenizar. Segundo, te agradecer pela oportunidade, né? Porque, de fato, todas as vezes que eu sou convidado a falar de homeopatia em algum lugar, eu sempre me desdobro para fazer isso. Então, eu quero te agradecer também por essa oportunidade. E eu sei que você vai falar da programação aí, mas a minha função nesse curso
muito clara, eu me considero um privilegiado, e você fez de todos os temas que eu poderia contribuir, né, para o curso, você fez um corte e pegou, de fato, aí o filé mignon, pelo menos na minha opinião, que são os dois temas, o tema sais de Schussler e o tema organoterapia, que para mim é praticamente impossível fazer homeopatia aplicada na prática, no dia a dia, sem conhecer esses dois temas. Então, eu vou ter a oportunidade de mostrar para os alunos, tanto os veterinários quanto os farmacêuticos e os outros profissionais que vão estar aqui, o quanto os sais de Schussler e a organoterapia são decisivos em alguns resultados. Antes de falar com vocês aqui, eu estava falando com uma médica de um curso de pós-graduação que eu atuo como professor convidado, né, do potencial que o organoterápico tem de despertar, né, a vitalidade de determinados órgãos e transformar aquele processo de cura que o profissional está conduzindo, né? Eu disse para ela, a organoterapia é capaz de pegar um paciente otimizado que não está em níveis ótimos e, de fato, colocá-lo em níveis ótimos. E o sais de Schussler, que no Brasil é praticamente esquecido ou desconhecido, né? Mas que na Europa tem escolas próprias só a respeito de sais de Schussler. Tem gente na Europa que só trabalha com sais de Schussler, e que aqui no Brasil a gente está divulgando, eu tenho feito isso desde 2015, que será um recurso extraordinário, tanto para os quadros agudos, quanto para os seus pacientes crônicos. Então, eu te agradeço, desejo sucesso imenso para o seu curso aí e muito sucesso para os profissionais que vão trabalhar com isso. Muito obrigada. É isso, né? O Alexandre já deu uma prévia do que ele vai falar, e o curso ele segue nesse ritmo, assim, né? Trazendo ferramentas que são ferramentas muito diferenciais. Tanto que quando a gente vai falar de escolha de medicamentos homeopáticos, que isso acontece no módulo 1, as aulas do Alexandre também são no módulo 1, e aí vocês vão começar a entender que quando a gente chegar lá no finalzinho do módulo 2, esse leque de possibilidades de escolhas, ele vai ter se ampliado significativamente, né? Porque durante o curso é isso que a gente vai fazer, a gente vai apresentar ferramentas baseadas numa linha de raciocínio para que você tenha clareza de compreender o que é que esse paciente precisa, onde que esse paciente está e onde que ele pode chegar, né? E quais ferramentas você vai utilizar para percorrer esse caminho. Então, vai ser lindo, se vocês tiverem a felicidade de estar conosco, vão poder acompanhar, e aí a gente começa, né, esse raciocínio trazendo um pouquinho da perspectiva homeopática do processo de adoecimento do indivíduo. Então, nessa frase muito simples, que parece muito simples, aqui a gente já dá algumas dicas, né? Primeiro que é uma perspectiva homeopática, então a gente vai precisar olhar por um viés ou através de uma abordagem não olhada anteriormente, pelo menos para a maioria dos que estão aqui, para aqueles que nunca estudaram homeopatia. Segundo, que a gente está falando de processo. Se a gente está falando de processo, existe um caminho dinâmico, né? E quando a gente fala desse caminho dinâmico, a gente está falando de um caminho individualizado. Então, quando a gente traz perspectiva homeopática do processo de adoecimento do indivíduo, a gente já contempla esses elementos. Então, tem uma individualidade, tem algo que é dinâmico, né? E que a gente vai precisar compreender sob uma outra ótica, sob uma outra perspectiva. E nessa nova ótica, que de novo não tem nada, né? A medicina tradicional chinesa já faz isso há muito tempo, e a homeopatia está aí há mais de 200 anos fazendo isso de forma muito consolidada e presente. A gente sai de um movimento linear, que é o movimento da medicina convencional, né? Dessa medicina vigente, que a gente chama de alopática, né? De uma maneira popular, assim, de uma maneira consensual, a gente chama de medicina alopática, que é uma medicina totalmente baseada na causa e na consequência, né? E isso vai servir para algumas situações,
né? Então, a gente entende, por exemplo, que um animal, diante de uma doença infecciosa, de uma erliquiose, a gente tem um agente etiológico que precisa ser combatido, e esse agente etiológico vai desencadear lesões, ele vai estabelecer uma relação com aquele hospedeiro, e aquele hospedeiro vai ter manifestações específicas daquela doença. Tanto que nem todo animal com erliquiose manifesta o mesmo quadro sintomático. Então, a gente tem pluralidade de sintomas com intensidades diferentes. Tá? Então, a medicina linear, ela vai só até a página 2. Ela só consegue compreender que existe um agente etiológico naquele indivíduo. Dali para diante, a gente já não consegue, a gente já não tem recurso terapêutico para lidar com a situação patológica, né? O que a gente faz na medicina linear é, na medida que os sintomas forem surgindo, a gente vai tentando contornar. Quando a gente traz esse raciocínio para uma medicina não linear, que é a medicina homeopática, dentre outras, né? Essa medicina não linear, ela é uma medicina extremamente individualizada. E essa não linearidade, ela está presente nas doenças crônicas. Diferente de uma doença aguda, onde a gente tem um agente etiológico e uma manifestação, nas doenças crônicas a gente não tem essa causalidade, né? As doenças crônicas, só para lembrar a definição, são aquelas doenças de curso insidioso, sem uma causa, sem uma etiologia aparente, sem uma manifestação clínica patognomônica, e muitas vezes sem um recurso terapêutico também específico para aquela situação. Então, a doença crônica ela é o grande desafio que a gente tem na clínica hoje. Então, lidar com pacientes com dores crônicas, lidar com paciente epilético, lidar com um paciente com uma disfunção cognitiva, lidar com um paciente oncológico, lidar com um paciente com disfunções metabólicas, hiperadrenocorticismo, hipotireoidismo, isso tem sido cada vez mais presente na nossa clínica. E a medicina linear não contempla a cura, não contempla a qualidade de vida desse paciente. Então, a gente precisa sair da linearidade e ir para a não linearidade. Quando a gente fala de não linearidade, a gente tem esse gráficozinho que ilustra um pouco essa questão não linear, né? Que na medicina linear a gente tem o indivíduo saudável e o indivíduo doente, com diagnóstico. E numa medicina não linear, a gente tem o entre, né? Enquanto a gente não tem um indivíduo totalmente pleno das suas funções. Porém, ele é um indivíduo que ele ainda não tem uma doença com nome e sobrenome, mas ele já apresenta distúrbios, ele já apresenta sintomas, ele já apresenta sinais de desequilíbrio, né? A homeopatia, ela entra nesse lugar, no entre, né? Então, um paciente com uma dermatopatia, ainda sem causa aparente, ainda sem causa conhecida, né? Do que a gente vai cuidar? Esse paciente já está sinalizando que precisa ser equilibrado. Alexandre falou dos organoterápicos, é uma excelente ferramenta, o Sais de Schussler é lindo de trabalhar. A gente consegue cuidar do paciente antes dele ter um diagnóstico. A gente não precisa aguardar um diagnóstico definitivo para a gente cuidar desse indivíduo. Mas, uma vez que estamos diante de um diagnóstico definitivo, aí também a gente consegue cuidar desse indivíduo e talvez a gente consiga melhorar significativamente a condição desse indivíduo a ponto dele sair, né, do espectro de manifestação daquele diagnóstico, que seria uma sentença para aquele indivíduo dentro de uma medicina linear. Então, esse é um raciocínio totalmente homeopático e é assim que a gente caminha. Portanto, né, o raciocínio, quando ele transita, tem a ida e tem a volta. Tudo é caminho, né? O caminho de doença e o caminho de cura. Na homeopatia, a gente chama de terreno biológico ou padrão de adoecimento. Na verdade, para tudo isso tem nome, tá? No curso a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Mas nada mais são do que formas de que esses indivíduos utilizam, que o próprio organismo utiliza de manifestar doenças, né? Então, a gente pode ter um padrão mais inflamatório,
mais um padrão de repetição, voltado ali para a pele e mucosas. A gente pode ter um padrão mais cumulativo, como, por exemplo, os nossos pacientes fábricas produtoras, verdadeiras fábricas produtoras de cálculo. Nossa, mas por que produz tanto cálculo? Né? Por que às vezes, mesmo ajustando a dieta, mesmo ajustando o pH, eu continuo tendo um paciente que produz novos cálculos continuamente? Porque a gente precisa cuidar do terreno biológico, a gente precisa cuidar do padrão de adoecimento desse indivíduo, que é um padrão de repetição, é um modo de adoecer que se repete, que tende a se repetir. Se a gente não cuida desse padrão de adoecimento, a tendência é se repetir mesmo, né? E a homeopatia faz isso. A homeopatia, ela traz elementos e ela traz medicamentos que podem atuar no padrão de adoecimento do indivíduo. À medida que a gente compreende qual é o padrão de adoecimento desse indivíduo, eu tenho condições de cuidar desse padrão de adoecimento, além de cuidar do pH urinário, além de cuidar da dieta desse indivíduo, ok? E esse caminho de doença, como uma seta vermelha, e um caminho de cura, como a seta azul, ele é um caminho extremamente dinâmico, e que eles estão relacionados. Por que eu estou dizendo isso? Porque é nessa hora que a gente precisa alinhar a expectativa com o tutor. Um tutor que busca a terapêutica homeopática, na maioria das vezes ele é um tutor exausto, ele é um tutor que ele já tentou muitas coisas, e ele vê como última possibilidade a homeopatia. E aí, quando ele chega para o atendimento, a primeira coisa que eu pergunto, né? Este animal está doente há quanto tempo? Ah, esse animal está doente há 3 anos, há 4 anos, há 6 meses. Então, vai haver uma correlação do tempo de doença com o tempo de melhora. Ou seja, se eu tenho um animal doente há 3 anos, eu não vou conseguir reequilibrar este indivíduo em 15 dias. Tá? Não adianta eu querer eliminar todos os sintomas ou regredir todos os sintomas em 15 dias. Então, é preciso compreender que existe um caminho de adoecimento, um processo de adoecimento e um processo de cura. E quando a gente estuda padrão de adoecimento, a gente compreende isso perfeitamente. E aí a gente consegue, inclusive, mensurar, né? Mensurar se a nossa prescrição, se a nossa conduta terapêutica está conduzindo este paciente à cura, tá? Então, a gente explora isso muito bem na homeopatia, quando este animal está caminhando para a cura, certo? E aí, lembrando que a gente vai ter algumas lesões que são lesões irreversíveis. Lesões irreversíveis são lesões irreversíveis, né? Então, a homeopatia, ela pode fazer muito pelo paciente, mas existem obstáculos à cura que podem impedir o paciente de se restabelecer completamente. Um dos obstáculos à cura que a gente pode ter é um padrão de lesão irreversível, uma lesão neurológica, por exemplo, irreversível, é um obstáculo à cura total desse paciente. Mas mesmo assim, a homeopatia pode melhorar a condição, melhorar a energia vital daquele indivíduo, mesmo diante de uma lesão irreversível, ok? Bom, esse slide é do Alexandre, eu uso esse slide, que ele foi muito certeiro na elaboração desse slide. Eu fiz umas pequenas adaptações, mas esse slide foi elaborado pelo Alexandre. Eu acho que é um slide que traduz muito do que a gente vê na prática clínica e que às vezes a gente não consegue explicar, né? Que é esse caminho de adoecimento e esse caminho de recuperação ou de reequilíbrio do indivíduo. Então, a gente sabe que toda disfunção, independente do nível, ela vai começar no nível micro e vai para o macro, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma vesícula biliar que não está funcionando adequadamente, antes da gente perceber que essa vesícula biliar não estava funcionando adequadamente, a gente teve uma alteração na sensação daquele indivíduo, né? Provavelmente é que os animais, a gente não consegue acessar esse tipo de informação, mas muito provavelmente houve uma alteração na sensação
daquele indivíduo. Nos humanos, a gente observa isso com muita clareza. E antes disso, houve uma alteração em nível celular, né? A gente sabe que não existe tecido saudável sem célula saudável. E não existe célula saudável sem membranas celulares saudáveis. A gente tem 3 membranas celulares que são extremamente importantes dentro da nossa célula, da célula dos animais, né, da célula de todos os mamíferos, que são a membrana extracelular, né, a membrana que faz a troca com o meio, as trocas iônicas, que reconhece, que está em contato ali com o interstício. A gente tem a membrana que protege o DNA, então a membrana nuclear, ela também faz trocas, ela também estabelece uma relação com o citoplasma da célula, e a gente tem a membrana mitocondrial, que também é importantíssima para a saúde mitocondrial, que a gente sabe que é a organela primordial da saúde celular. Então, quando a gente tem lá uma alteração funcional ou estrutural, então eu tenho por exemplo, um acúmulo de lama biliar, a gente faz o raciocínio do caminho inverso, né? E entende que o desequilíbrio começou lá atrás. Se o desequilíbrio começou lá atrás, é para lá que a gente deve ir. E aí os sais de Schussler fazem isso muito bem, né? Porque são minerais que eles vão agir sinalizando toda essa questão de atividade celular. Então, eu gosto muito dessa ferramenta terapêutica, principalmente quando a gente estabelece esse raciocínio de recuperação do indivíduo. Então, a gente tem alteração bioelétrica, alteração sensorial, alteração funcional e alteração estrutural. Muitas vezes, o paciente que está naquele limbo que eu mostrei naquele slide anterior, que ainda não tem um diagnóstico, ele está no bioelétrico sensorial. Ele ainda não tem um funcional desestruturado, né, ou disfuncional. Ele ainda não está disfuncional, porque nos exames laboratoriais estão dentro da normalidade, e ele ainda tem uma estrutura, então quando a gente solicita uma imagem, ele ainda vai ter uma estrutura preservada, né? Só que se a gente não cuida desse paciente, é para lá que ele vai, para o funcional e para o estrutural. E aí a gente tem vários elementos que na homeopatia chamamos de noxas, que são efeitos nocivos, que são estímulos, né? Estímulos, entre aspas, negativos, são estímulos que de alguma maneira eles causam injúria no organismo e favorecem o caminho de doença. Essas injúrias, elas podem ser de ordem biológica, química, física, ambiental, emocional. A gente já sabe, já conhece que todos esses fatores são fatores desencadeantes de doenças, né? Então, a gente sai do conceito somente biológico, onde precisava do parasita, onde precisava da bactéria ou do fungo, e a gente começa a compreender que questões químicas, físicas, ambientais e emocionais são, sim, fatores causais ou fatores desencadeantes de enfermidades. Então, esse slide resume muito bem esse caminho de ida e volta, e aqui, esse é um quadro muito bacana, eu encontrei esse quadro no material da doutora Ana Cossá, que é um material maravilhoso de homeopatia que está disponível, o PDF na internet, quem tiver interesse em estudar profundamente a homeopatia, é uma literatura que eu indico. Então, esse quadro, ele é um quadro que ele, na verdade, ele não é um quadro homeopático, né? Ele é um quadro que desenha, que ilustra o nosso paciente crônico, né? Então, o nosso paciente crônico, ele é exatamente, graficamente, ele é o que está apresentado aqui, né? Então, aqui a gente tem, só para vocês acompanharem a minha seta aqui no raciocínio, aqui a gente tem um paciente num estado crônico subclínico. Esse paciente aqui, como ele está numa fase de equilíbrio relativo, ou seja, o organismo, ele vai encontrando mecanismos compensatórios para não manifestação sintomática, então ele está numa fase assintomática, ele está nesse equilíbrio relativo. Aqui está o equilíbrio ideal. Esse equilíbrio ideal, acho que 99,9% das pessoas e dos indivíduos e dos seres nesse planeta estão muito distantes desse equilíbrio ideal. Então, aqui a gente tem esse indivíduo num estado crônico assintomático, que eventualmente ele rompe esse limite do silêncio ou esse limite clínico e apresenta alguns
picos sintomáticos. Esses sintomas, eles podem ser sintomas específicos ou sintomas inespecíficos, aparentemente relacionados ou aparentemente não relacionados, tá? Isso acontece com todo paciente crônico, tá? Só que num determinado momento, esse paciente crônico que está num mecanismo compensatório, ele recebe uma noxa, ele recebe um estímulo negativo e nocivo, e ele descompensa e ele faz o que nós, na homeopatia, chamamos de agudização. É uma descompensação do equilíbrio relativo e vem uma manifestação aguda. Por exemplo, o animal epilético, ele está exatamente neste quadro. É um animal que fica bem, assintomático, no equilíbrio relativo, na medida que ele recebe um estímulo, ele entra em crise, ele entra no status epiléticos e ele faz a manifestação. Um animal com dor crônica, a mesma coisa. E assim por diante. Um insuficiente renal, a mesma coisa. Então, os nossos pacientes crônicos, o indivíduo crônico, ele circula, ele transita nesse gráfico. Então, ora ele está num equilíbrio relativo, ora ele está numa crise aguda. O que a homeopatia faz por esse indivíduo? Qual é o diferencial da homeopatia para o paciente crônico? A homeopatia consegue manter este indivíduo o máximo possível para aquele organismo dentro da zona de equilíbrio relativo. Essa é a vantagem número 1. Vantagem número 2. Então, a homeopatia consegue manter o paciente crônico dentro de uma fase de equilíbrio relativo por mais tempo. Ok. Vantagem número 2. Este paciente crônico, tratado com homeopatia, quando ele agudiza, duas opções. Ou as crises são mais brandas, ou as crises são menos frequentes. Ok? E aí a terceira e linda vantagem é que muitas vezes nós conseguimos retirar esse animal da crise aguda com medicamentos homeopáticos. Então a gente acaba muitas vezes minimizando ou eventualmente até eliminando o uso de medicamentos alopáticos na medida que a gente consegue estabilizar esse paciente crônico, ok? Entenderam, pessoal? Esse é o raciocínio de base do paciente crônico. Então, a gente precisa entender que esse paciente crônico agudiza e que na homeopatia a gente consegue fazer muito por esse paciente. Ah, eu tenho um paciente crônico, eu tenho um animal crônico, eu preciso esperar esse animal agudizar para procurar um tratamento homeopático? Não, não precisa, tá? Em qualquer fase é possível buscar o tratamento homeopático, ok? Lógico que se a gente receber um animal numa fase aguda, muito intensa, às vezes, muitas vezes, vai ser necessário a gente utilizar terapêuticas associadas, eventualmente terapêuticas alopáticas, e está tudo certo, tá? Mas ao longo do tempo, a gente vai buscar o equilíbrio relativo desse paciente com o uso de medicamentos homeopáticos, ok? Bom, e quando fala em doença crônica, tem que falar em longevidade. Então, assim, eu formei há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a gente tinha sinomose e parvovirose, né? Era a casuística predominante, né? Sinomose, parvovirose, as verminoses, endo e ectoparasitas. Hoje, o cenário é totalmente diferente. A gente vê animais muito jovens, por exemplo, com dislipidemias, né? A gente não via isso há 20 anos atrás. Né? A gente vê animais muito jovens com comprometimentos articulares. A gente vê animais muito jovens com as dermatopatias, que quem é veterinário aqui há de concordar comigo, que é um dos grandes desafios na clínica, né? São os pacientes dermatopatas. A gente vê animal muito jovem com desbiose, e por aí vai. Né? E à medida que esses animais muito jovens começam a manifestar sintomas de doenças crônicas, se eu não pego esse indivíduo e trato esse indivíduo homeopaticamente, esse animal, depois de 5, 6 anos, ele está completamente adoecido. Completamente adoecido. Então, ele vai ter a doença de base, a doença inicial e mais alguns outros diagnósticos, né? Por quê? Porque eu não estou conduzindo esse paciente ao equilíbrio relativo. O equilíbrio relativo, ele é individual.
né? Inclusive, por isso tem esse nome. É até onde aquele indivíduo, aquele organismo é capaz de se manter saudável, ok? Então, essa é a busca, quando a gente busca o equilíbrio relativo. E eu nunca tenho essa resposta na primeira consulta, e às vezes nem na segunda, e às vezes nem na terceira. É uma jornada, é um caminhar, né? E aí o tutor, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança com o tutor e é um vamos juntos, vamos ver até onde a gente consegue ir. E na grande maioria das vezes é uma jornada, é uma caminhada muito satisfatória, muito feliz, e que os resultados aparecem de forma muito significativa, ok? Bom, então, quando usar medicamentos homeopáticos? Essa pergunta sempre aparece em todas as aulas, todas as palestras que eu dou. Eu diria o inverso, né? Quando não usar medicamentos homeopáticos? E aí eu vou responder para vocês no próximo slide. Quando não usar medicamentos homeopáticos, o que esperar do uso de medicamentos homeopáticos, né? Bom, para responder essas perguntas, a gente precisa falar um pouquinho dos medicamentos homeopáticos, né? Que são medicamentos altamente diluídos, que são preparados a partir de uma farmacotécnica própria homeopática. Existe um método de preparo que deve ser obedecido. Os farmacêuticos aqui presentes estudam muito sobre isso. São medicamentos de origem mineral, vegetal e animal. Por conta dessa farmacotécnica que envolve a diluição, esses medicamentos eles não possuem potencial tóxico e sobrecarga metabólica. Isso não significa que pode ser usado de forma deliberada, porque a prescrição precisa ser uma prescrição assertiva, ok? Mas são medicamentos que não fazem sobrecarga metabólica porque eles não obedecem à farmacologia clássica de absorção, distribuição, metabolização e excreção, ok? Então, se eu tenho um paciente insuficiente renal, insuficiente cardíaco, insuficiente hepático, eu não tenho contraindicações no uso, porque não vai haver sobrecarga metabólica no processamento desse medicamento, ok? Bom, são medicamentos de fácil acesso, fácil administração, esse é um bálsamo da homeopatia, né? É muito fácil administrar medicamento homeopático para os animais, para os gatos, para os animais selvagens. No curso vai ter uma aula só sobre animais selvagens, né? Então, é muito fácil. Isso facilita demais o resultado terapêutico, isso facilita demais a adesão do tratamento. Se a gente imaginar que esses pacientes são pacientes crônicos, que vão fazer uso dos medicamentos 2, 3 vezes ao dia, por meses consecutivos, a administração medicamentosa não pode ser um estresse, não pode ser um fator impeditivo para a execução do tratamento. E a homeopatia faz isso de uma maneira muito tranquila, né? Atende à expectativa do tutor, então a gente sabe que as coisas estão mudando, e tendem a mudar cada vez mais. Como mencionei, a homeopatia de hoje não é a homeopatia de 20 anos atrás. Eu era um peixe fora d'água, eu falava de homeopatia veterinária, nossa, as pessoas simplesmente não entendiam sobre o que eu estava falando, não conheciam o termo, não conheciam a terapêutica, e hoje é uma terapêutica já que muitos tutores vêm buscando a terapêutica, porque já se tratam, porque já o que querem para si, querem para os seus, né? Então, atende essa expectativa do tutor, pode ser administrado junto com outras terapêuticas. Então o meu animal, o meu paciente faz uso de um medicamento alopático, posso usar juntamente? Sim, pode, apesar de que haverão homeopatas que dirão, não, veja bem, eu só faço uso exclusivamente da homeopatia. Na minha concepção, na minha conduta clínica, no meu jeito de compreender as coisas, eu não vejo problema algum. Salvo algumas exceções que a gente precisa fazer algum ajuste no momento da administração, né? Para que haja uma coerência nos estímulos, ok? Mas isso é muito tranquilo de ser ajustado. Atua no reequilíbrio do indivíduo, então ele vai atuar lá naquele caminhar, né? Lá nas setinhas, no vai e vem, no que é possível para aquele indivíduo, e a cura vai acontecer pelo semelhante. E aí aqui acaba dando nó na cabeça de muita gente, né? Então, o medicamento altamente diluído
que cura pelo semelhante. São 2 dos 3 pilares da homeopatia veterinária, e eu vou tentar ser sucinta e breve nesse conceito, porque no curso a gente vai conseguir falar sobre isso de uma maneira mais tranquila, mais profunda, abrir para discussão e etc, tá? Então, o que é, afinal, a lei dos semelhantes, né? Então, a gente utiliza a lei dos semelhantes como uma regra de prescrição, como um norteador da prescrição homeopática, e nada mais é do que a gente utilizar uma substância que foi capaz de produzir em um indivíduo sadio um conjunto de sinais e sintomas, e na medida que essa substância ela é diluída e dinamizada, ela passa pelo processo, né, de preparo do medicamento homeopático, ela é capaz de tratar um indivíduo doente que apresente sinais e sintomas semelhantes àquele indivíduo são. Vou dar um exemplo muito fácil. Só atentem a essa observação, que é um gato se olhando no espelho. E o que reflete ali é um semelhante, não é um igual, ok? Então, aqui a gente tem um medicamento homeopático muito comum, chamado Apis mellifera. Ele é um medicamento preparado a partir da abelha. Então, tá aí, Apis mellifera 5-CH é a potência do medicamento. E ele é um medicamento que vai ter uma indicação direta para picada de abelha, já que no indivíduo são é exatamente isso que ele provoca. Então, ele vai provocar uma lesão, que vai ter ali alguns sinais específicos, né? Então, a gente vai ter ali um rubor, um tumor, dor, calor, uma melhora por aplicação fria, é isso que a picada da abelha nos promove, né? Nos causa. À medida que eu transformo isso em medicamento homeopático, eu amplio a minha possibilidade de prescrição e vai servir não somente para a picada de abelha, mas para qualquer circunstância que apresente rubor, tumor, dor picante, calor, alívio por aplicações frias e com tropismo por pele e mucosas. Então, eu posso usar apis numa amidalite, eu posso usar apis numa otite, eu posso usar apis em uma cistite. É o mesmo medicamento homeopático que cura, ao ser diluído e dinamizado, ele cura por uma ação semelhante à que ele provoca no indivíduo são. E é esse raciocínio que norteia a escolha do medicamento homeopático. É esse raciocínio que embasa a terapêutica homeopática. A cura é pelo semelhante. E aí, na literatura, a gente vai encontrar várias indicações. Então, por exemplo, esse é um livro muito bacana, um livro ilustrativo de homeopatia veterinária. No curso eu falo bastante sobre a literatura, dou dicas, sugestões também, porque é muito importante vocês terem esse recurso teórico, onde buscar a informação, né? Onde que a gente encontra uma literatura que nos ajude na escolha dos medicamentos homeopáticos. Esse é um livro muito bacana, e está aí a indicação de apis para ansiedade, inquietude. Então, já contemplando a ação da homeopatia na esfera mental, né? A gente sabe que os medicamentos homeopáticos, eles podem atuar em vários níveis, né? Num nível mental, num nível geral, né? Como, por exemplo, um aumento de temperatura corporal, ausência de sede, e até num nível local, como uma lesão pontual. Então, esse é um exemplo clássico do que um medicamento homeopático pode fazer por um indivíduo. No caso aqui, o indivíduo é um equino, certo? Bom, então o indivíduo doente, ele pode ser curado pela mesma substância que foi capaz de reproduzir sintomas semelhantes no indivíduo são, quando diluída e dinamizada. Isso é o que a gente chama de farmacotécnica homeopática, que é o que todo mundo chama, né, de potência homeopática, a potência do medicamento. 1CH, 30CH, 200CH, tem outras escalas de diluição e dinamização, que no curso a Camila, que é farmacêutica, vai falar para vocês, mas basicamente a potência está diretamente relacionada ao método de preparo e ao quanto esse medicamento foi diluído e dinamizado. Então, se ele foi diluído e dinamizado uma vez, uma parte para 99, eu tenho a 1CH. Se isso foi repetido na subsequência, eu tenho a 2CH. E assim por diante, certo? Esse é o medicamento altamente diluído, que também vira
vira ponto de interrogação, ponto de questionamento. No curso a gente vai falar sobre isso também. Bom, e muitos de vocês devem estar se perguntando, né? Esse curso, então, ele é um curso para cães e gatos. Na verdade, o que a gente vai trazer de casos clínicos, o que a gente vai trazer de mais palpável em termos de aplicabilidade, sim, são exemplos de cães e gatos. Porém, todo o raciocínio que a gente fizer ao longo do curso, ele vai ser aplicado a qualquer espécie. A gente vai ter também um suporte teórico, né? Vai ter uma aula gravada sobre bovinocultura leiteira, vai ter o Cláudio Iude falando de homeopatia para animais silvestres. Então, a gente vai ter também exemplos muito interessantes de como ele faz isso, e ele faz isso muito bem. Não sei se vocês conhecem o Cláudio Iude, vale a pena conhecer, um veterinário fantástico, um excelente homeopata, um colega querido. Então, assim, esse curso ele vai dar a possibilidade para vocês ampliarem ou se utilizarem desse raciocínio para aplicar o conhecimento na espécie que vocês estão trabalhando, ok? Na medida que vocês conhecerem as particularidades da espécie que vocês estão trabalhando, as doenças mais comuns, o tipo de manifestação, vocês vão conseguir aplicar o conhecimento que vai ser dado ao longo do curso, independente da espécie. Quando a gente for falar de bovinocultura, a gente vai trazer um pouquinho a perspectiva da homeopatia populacional. Como a gente lida com populações, já que até agora falamos de indivíduo. Então, nessa aula gravada, eu vou contar para vocês como que a gente estabelece o raciocínio e transpõe essa perspectiva individualizada para uma perspectiva de grupo, para uma perspectiva de rebanho, ou de matilha, ou como quiserem chamar, ok? Bom, em termos de conteúdo, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Acho que a gente conseguiu dar uma ideia do que a gente vai ver ao longo do curso. Quero compartilhar também o corpo docente, então, eu, Thalita, né, médica veterinária, a doutora Luciana Iglesias, de Brasília, uma queridíssima também, veterinária homeopata, o Cláudio Iude, ele é da Uniub, de Uberaba, médico veterinário também. Aí a gente vai ter a doutora Daniele Barberini, médica veterinária lá da Bioéticos, ela que vai dar uma aula para vocês, essa aula vai ser gravada sobre homeopatia injetável. A doutora Camille Amacita, farmacêutica, compõe conosco o time de professores do Instituto Homeopático e de Práticas Integrativas. Esse curso, ele é fruto dessa parceria, né? Então ele leva esse selo do Instituto Homeopático, que é um orgulho para nós, porque é uma escola extremamente conceituada, uma escola há mais de 40 anos formando homeopatas, e por fim a gente tem o Alexandre, que está aqui conosco, deu a palavrinha aí no início do nosso encontro aqui, farmacêutico também docente do Instituto, também compõe a diretoria do Instituto e tem muito a contribuir. Então, eu particularmente, eu considero esse time, assim, um time muito nobre, né? Um time que não tem como vocês saírem desse curso sem aprender homeopatia, sem terem condições de aplicar a homeopatia. A homeopatia não é um bicho de 7 cabeças, ou não precisa ser um bicho de 7 cabeças. É possível, sim, com raciocínios claros, com raciocínio lógico, a gente estabelecer estratégias extremamente viáveis para a melhora do nosso paciente, para a cura do nosso paciente, para a qualidade de vida do nosso paciente. O currículo de todos os professores está no nosso site. Acredito que o Vinícius vai colocar o site aí no chat para vocês acessarem. Bom, quando o curso acontece? O curso é online, tá, gente? Esse curso ele é totalmente online. As aulas acontecerão ao vivo, 2 finais de semana, porém, essas aulas serão gravadas. Então, quem não puder estar presente na aula ao vivo, consegue ter acesso posterior, não tem problema algum. Tudo será gravado e disponibilizado para vocês de forma bem didática. Então, a gente vai separar na plataforma as aulas por temas, para que vocês acessem de acordo com o interesse de vocês, tá? Então, as aulas ao vivo acontecerão no dia 22/10, sábado, das 8 às 18, claro que vai ter uma pausa para o almoço, no domingo, das 8 às 12 horas, e depois,
pausa um final de semana seguinte retornamos com a aula ao vivo, 5 e 6 do 11, sábado e domingo, no mesmo horário, certo? Bom, módulo 1, que é o módulo que acontece no primeiro final de semana. A gente vai ter fundamentos da homeopatia, medicamentos homeopáticos, vamos falar das potências, vamos falar das matérias médicas, das possibilidades, né, das formas de prescrição. Na veterinária, a gente tem umas particularidades muito interessantes, então dá para a gente transitar bastante nesse universo. Inclusive, é uma aula muito bacana, porque acaba rompendo alguns mitos que existem na homeopatia humana, né, de que a homeopatia não pode dar perto de comida, a homeopatia não pode isso, a homeopatia não pode aquilo, e a gente vê que na homeopatia veterinária, esses animais a gente usa, a gente utiliza, a gente explora as diversas formas de administração do medicamento homeopático, e esses animais, sem efeito placebo, respondem ao tratamento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esses caminhos de escolha do medicamento homeopático, que envolve a semiologia homeopática, né? Qual a diferença de uma semiologia homeopática para uma não homeopática, a consulta homeopática, e aí a gente finaliza no domingo com o Alexandre falando sobre essas duas estratégias fantásticas dentro da homeopatia, que são o sais de Schussler e a organoterapia, ok? Esse é o módulo 1 no primeiro final de semana. No segundo final de semana, a gente tem, por uma questão didática, a gente vai dividir por sistemas, ok? Mas para que a gente compreenda tropismo de medicamentos, possibilidades de prescrição, então a gente vai dividir por sistemas. Nesse módulo 2, teremos no módulo 1, a gente tem Camila, Alexandre e eu. No módulo 2, eu novamente, Claudiude e Luciana Iglesias. É nós que conduziremos o módulo 2, certo? E aí a gente vai disponibilizar as aulas gravadas, homeopatia em animais de produção, falando um pouquinho da homeopatia populacional, uma aula muito bacana de botica homeopática, que eu vou trazer medicamentos para situações do dia a dia, é uma espécie de farmacinha mesmo. Muitos perguntam, o que eu preciso ter no consultório, o que eu preciso ter em casa, e a Daniele vem trazendo uma perspectiva muito interessante também sobre a homeopatia injetável, que está aí disponível, tem muita gente usando, e é um recurso muito interessante que a gente pode utilizar dentro desse contexto, né, dentro dessas possibilidades da homeopatia veterinária. Bom, todo o nosso curso ele acontece através da plataforma Hotmart. Na verdade, as aulas ao vivo são pelo Zoom, mas o acesso ao material didático, então todos os slides serão disponibilizados em PDF para vocês. As aulas ficarão disponíveis lá na plataforma Hotmart, dá para acessar pelo celular também. Teremos 3 plantões de dúvidas ao vivo pelo Zoom, uma vez por mês. A gente vai combinar essas datas com os alunos, para que as dúvidas sejam esclarecidas, e nesse meio tempo a gente vai deixar disponível também os e-mails nossos, dos professores, para que caso tenha alguma dúvida pontual, não quiserem aguardar até o plantão, já dá para nos acionar também, certo? E falando das inscrições, né? Bom, só lembrando aqui, pessoal, aquele primeiro slide, né? Para quem é e para quem não é o curso, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai nivelar o conhecimento a partir dos nossos alunos, né? Então, a gente precisa partir de um ponto de início, né? E então a gente considera que a gente está lidando, que a gente está falando com profissionais da área da saúde, que sabem o que é um processo patológico, que sabem o que é um processo fisiológico, né? E é a partir desse raciocínio que a gente vai tocar o curso, ok? Bom, inscrições. Bom, vamos às inscrições, então. O valor da matrícula do curso é R$ 1.100 à vista, mas para quem está aqui hoje, nessa aula, a gente vai dar um desconto de 10% só até amanhã. Usando esse cupom Homeopatia 10, acessando o site, vocês conseguem efetuar a inscrição imediatamente, escolham a melhor forma de pagamento, pode dividir, pode usar 2 cartões e etc. A gente tentou fazer de uma forma que todos pudessem participar.
né? Então, o preço é um preço super acessível para que a gente... É um curso de 40 horas, né? Na verdade, dá um pouquinho mais aí, contando os plantões de dúvidas. O curso tem certificado, então a gente vai emitir um certificado do curso. Não é um curso de formação, né? Os cursos de formação, eles são cursos mais longos. Eu considero um curso de capacitação, que vai capacitar o veterinário, vai capacitar o colega a prescrever, a utilizar com conhecimento, com segurança, recursos homeopáticos, ok? Bom, falei um tanto, né? Agora eu vou parar de compartilhar minha tela, dar uma olhada no chat, abrir para as perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, e aí o microfone é de vocês, ok? Muito obrigada, pessoal. Vocês estão aqui firmes e fortes, 139 alunos na sala. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quase 1 hora de aula, eu tentei não me alongar tanto. E quero abrir para vocês. Fiquem bem à vontade. Alexandre, se quiser falar alguma coisa, antes de abrir para o pessoal também, fique bem à vontade para usar o microfone. Fernanda está perguntando se nesse injetável ela vai falar do Viscum. Sim, vai falar do Viscum Album. Por quanto tempo as aulas ficam disponíveis? Acesso ilimitado, né? A gente não... Tem uma coisa muito interessante, o Vinícius está aqui, o Vinícius é que faz tudo isso acontecer, tá, gente? Eu falo que eu sei entrar e dar aula, o resto é tudo com o Vinícius. Eu falo que eu não gosto muito de transitar nessa escassez que o digital, que muita gente transita, né? Ai, as vagas são limitadas, se você não fizer, você vai ficar de fora, toda aquela confusão toda do digital não me agrada muito. Então, assim, o tempo é ilimitado, no mínimo 12 meses, com certeza vocês terão acesso, é possível que mais adiante a gente faça uma espécie de atualização desse curso, mas, em geral, a gente não transita muito nessa escassez, não, e a intenção é liberar para vocês mesmo, sabe? É liberar o acesso e facilitar o máximo possível. Ó, o livro que eu falei, deixa eu ver, se ele estiver aqui do meu lado, eu mostro, vamos ver. Ó, vocês deram sorte, porque eu estou do lado da minha mini biblioteca aqui, ó. Ó, esse daqui é um spoiler do curso, tá? Esse daqui é o livro. Esse livro aqui, ele é muito legal. Ele tem vários medicamentos homeopáticos e todos ilustrativos. Vê se dá para vocês verem, gente. Eu vou me tampar aqui, mas só para vocês terem uma ideia, ele tem indicações clínicas e tal. É um livro muito legal mesmo, tá? O certificado é tudo online, retira pela plataforma, mas pergunta que quem vai fazer, quem fizer o curso, a Fernanda está perguntando, vai ter disponível matéria médica para consultar. Olha, tem algumas matérias médicas disponíveis na internet em PDF, que a gente pode compartilhar, e é fácil de vocês acessarem também. O que está disponível na net, né, na internet, a gente compartilha, sem problema algum. Mas tem algumas matérias médicas que eu acho que são matérias médicas muito interessantes, especialmente para quem está começando, que a gente não tem na versão digital. Então, lá no curso eu dou dica de literatura e aí eu posso dizer para vocês sugestões, né? O que eu considero bacana de adquirir. Thaís está perguntando qual a semelhança e a diferença entre homeopatia e fitoterapia. Eu vou te falar qual a semelhança, porque é somente uma, tá? Os medicamentos são feitos de origem vegetal. Só isso. Todo o resto é diferente, né? O método de preparo dos medicamentos é totalmente diferente, os critérios de prescrição são diferentes, os mecanismos de ação são diferentes, as doses são diferentes, então é tudo diferente. A única semelhança, que é o que causa grande confusão mesmo entre homeopatia e fitoterapia, é que ambos são originários, né, de medicamentos de plantas, à base de plantas. Respondi sua pergunta, Thaís? Olha só, a Michele está dizendo que cannabis medicinal associando a homeopatia, com certeza, eu já faço isso na minha prática clínica, então, sou coordenadora também do GT, o Grupo de Trabalho de Cannabis Medicinal, do CRMVSP, a gente tem feito um trabalho muito árduo nessa questão da cannabis e não tenho dúvida alguma, que é uma combinação
muito, muito interessante para os nossos pacientes. Vamos estudar repertorização? Não necessariamente, eu vou dar uma pincelada em repertorização. Estudar repertorização é algo extremamente complexo. A gente teria que dedicar algumas horas para isso, tá? Então, eu vou falar rapidamente o que é repertorização, mas vou dar outros caminhos para vocês compreenderem como que a gente pode escolher os medicamentos. A repertorização, ela é uma possibilidade de escolha de medicamento homeopático, tá? Mas não é a única, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Alguns caminhos que a gente percorre para fazer uma boa escolha sem necessariamente utilizar a repertorização. Para quem já utiliza a repertorização, tá tudo certo, né? É uma ferramenta muito interessante, mas no curso a gente não vai ter tempo hábil para isso, embora eu vou falar brevemente sobre o que é a repertorização, mas treinar a repertorização a gente não vai conseguir, tá? Livro de novo, mostro. Tá de ponta cabeça. Pegaram, pessoal? Além da repertorização, a biorressonância, vixe, aí é outro curso, né? Biorressonância, terapia neural, fitoterapia, são cursos e mais cursos. Todas as estratégias são magníficas, mas não dá para a gente colocar tudo em 2 finais de semana. Esse curso de homeopatia, eu já estou fazendo ele bem enxutinho, foi difícil colocar tudo nessa carga horária, né? Tudo que a gente colocou, mas acho que o resultado vai ser bem bacana, tá? Então, a gente não consegue abordar tantos temas num curso tão enxuto. Boa noite, Tomás. Quando se inicia uma terapêutica homeopática, é necessário que o animal esteja livre de qualquer medicamento alopático? Ótima pergunta. A minha resposta é não, absolutamente não. Tá? Então, assim, eu recebo pacientes, por exemplo, tomando altas doses de imunossupressor, né? E aí a homeopatia ela pode, inclusive, fazer parte desse desmame. Não só fazer parte desse desmame, como ela facilita o processo de desmame de medicamentos alopáticos, ou na impossibilidade de desmame, a gente pode utilizar medicamentos homeopáticos para minimizar efeitos tóxicos ou colaterais de medicamentos alopáticos. Então, absolutamente isso é um impeditivo, muito pelo contrário, o animal só se beneficia pelo uso dos medicamentos homeopáticos. Acha que associar com o MTC é interessante ou mistura demais? Essa eu vou deixar o Alexandre responder, se ele estiver ainda nos ouvindo, tá? Alexandre, você está aí? Você responde essa pergunta da Karina? Não sei se ele está nos ouvindo. Vou perguntar, o Alexandre, você está nos ouvindo? Você consegue responder essa pergunta da Karina? Que acha que associar a medicina tradicional chinesa é interessante ou mistura demais? Bom, acho que ele não está nos ouvindo, mas eu vou responder. Na aula dele ele fala sobre isso, tá? Então, é possível sim. É uma perspectiva muito interessante associar os conceitos da medicina tradicional chinesa com a homeopatia. Tem que ligar o Lé com o Cré, né? Mas é muito bacana quando é possível de vivenciar isso na prática, mas é possível sim, viu, Karina? Vou poder trocar informações porque já fiz curso, gostaria de aprimorar conhecimentos. Ótimo, João. O curso de homeopatia, esse curso especificamente, ele pode servir como um curso de atualização para quem já é homeopata. Por quê? Porque tem perspectivas pessoais de cada um dos professores, tem vivências pessoais e tem temas que em cursos de homeopatia tradicionais não se fala, né? Então, a gente vai falar de homeopatia injetável, a gente vai falar dos sais de Schussler, a gente vai falar de organoterapia, a gente vai falar também de bioterápicos, que são temas que em muitos cursos convencionais não são falados. Então, eu considero uma boa oportunidade para você agregar mais conhecimento naquilo que você já faz, naquilo que você já usa, tá bom? Não falei para o curso, sim para a utilização. A Joyce.
Me perdi aqui na sua pergunta anterior, Joyce. Ah, além da repertorização e biorressonância? Não, dá para associar, com certeza. Você pode usar tanto a repertorização como a biorressonância na escolha do medicamento homeopático. Eu acho que foi essa a sua pergunta, é isso? Sim, tanto uma coisa quanto outra são boas estratégias para você escolher os medicamentos homeopáticos mais assertivos. Não sei se eu respondi sua pergunta. É isso mesmo, na escolha do medicamento homeopático. Acho que agora foi, me desculpa, me perdi aqui com tantas mensagens. Deixa eu só voltar aqui. Está travando para mais alguém? Sim, as duas são fantásticas, é verdade. A Michele dizendo, a homeopatia e várias outras terapias integrativas são inclusive reconhecidas pelo SUS, exatamente, então a gente tem o PICS, né, que é aquele programa de práticas integrativas, de inclusão no SUS, na veterinária a gente ainda não chegou lá, mas quem sabe a gente chega. Bom, o pessoal está dizendo que está tudo ok. O que mais, pessoal? A gente tem mais alguns minutinhos. Se alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta também, bater um papo, dar opinião, fique bem à vontade. João perguntando, vamos estudar tratamento de rebanho? Na aula de homeopatia populacional, eu vou trazer para vocês o conceito da homeopatia populacional, como que a gente olha para o rebanho e considera esse rebanho um indivíduo, e como que as doenças dos rebanhos, como, por exemplo, distúrbios reprodutivos ou parasitismo, a gente considera dentro do conceito homeopático como doenças adaptativas, tá? Então, eu vou trazer toda essa perspectiva do tratamento do rebanho. Na aula, vou dar algumas sugestões de coisas mais corriqueiras, como, por exemplo, mastite, como, por exemplo, controle de parasitismo. Vamos falar um pouquinho também das pododermatites, essas questões mais abscessos, coisas mais corriqueiras que acontecem ali com os animais do campo. Então, acredito que você vai conseguir ter uma base minimamente ali para você conseguir evoluir e aplicar no seu dia a dia. Não é um curso somente, né, aplicado aos rebanhos, muito pelo contrário, mas com essa aula acredito que você vai ter bastante consistência para compreender o raciocínio e fazer uso dos medicamentos homeopáticos, tá? Inclusive a gente fala sobre as formas de aplicação, de administração no rebanho, né? De que maneira viabilizar isso no campo, tá? Respondi sua pergunta, João? Bom, pessoal, se quiserem, sugiro que aproveitem o desconto de hoje, né, que vai até amanhã. Esse desconto acho que torna ainda mais viável a participação de vocês. O site está muito fácil de vocês acessarem e navegar. Não sei se Vinícius colocou aqui, imagino que devo ter colocado em algum momento aqui no site. Acho que vale colocar de novo, né? Eu acho que ficaram algumas coisas aqui para cima, não, mas eu acho que não. Acho que era relacionado ao áudio e tal. Se eu fiquei sem responder alguém, manda de novo aqui no chat para a gente não perder essa oportunidade, porque a ideia é que ninguém saia com dúvidas daqui, né? Ninguém saia com dúvidas, ninguém saia com indeciso, né? Na verdade, vocês podem pensar, claro, mas uma indecisão não porque eu não disse o que vocês queriam ouvir ou alguma informação que eu não comentei. Então, eu estou à disposição. Christian levantou a mão, pode falar, Christian, abre o microfone, abre a câmera, fica bem à vontade. Pode falar, Christian. Seu microfone está fechado. Não sei se você quer falar alguma coisa. Alexandre Próspero perguntou, não é perigoso preparar um profissional em apenas 40 horas, sendo a homeopatia uma especialidade tão complexa? Muito boa a sua pergunta, Alexandre. Eu fiz um curso de especialização de 3 anos, né? O que acontece hoje, eu falo que existe uma distância entre o mundo ideal e o mundo real, tá?
Qual é o mundo ideal? O mundo ideal é que todo mundo, antes de prescrever homeopatia, fizesse um curso de 3 anos. Esse é o mundo ideal, mas a gente está no mundo real. E no mundo real, a gente tem muitos colegas já utilizando homeopatia, ou através dos medicamentos industrializados, ou através dos medicamentos injetáveis, né? Sem saber o que está fazendo, né? Então, assim, nesse mundo real, um curso de 40 horas vai tornar este profissional muito mais capacitado e habilitado do que ele era antes, ok? E esse curso, ele pode ser, ou até deve ser, uma possibilidade para o profissional se identificar com a terapêutica de tal forma que, a partir daqui, ele busque, sim, um curso de especialização. Né? Então, logicamente, as pessoas sairão de um curso de 40 horas encontrando limitações na prescrição. É impossível, num curso de 40 horas, a gente discutir todas as bases da homeopatia e a gente explorar todas as possibilidades de prescrição. Né? Nem no curso de 3 anos a gente faz isso. Mas a ideia é o inverso, na verdade. Não é trazer perigo, é trazer responsabilidade. Né? Então, a ideia é trazer responsabilidade para esse profissional que já se afina com a terapêutica, que já utiliza a terapêutica e muitas vezes sem conhecer nem o básico. E aí ele vem para esse curso, ele se apropria desse conhecimento, ele usa esses medicamentos com base nesses conhecimentos, e a partir do momento que ele evolui no seu entendimento e que ele se depara com as limitações, né, porque inevitavelmente elas surgirão, ele pode, à livre escolha, fazer um curso de especialização e se tornar, sim, um especialista. Então, percebe, né? É como se a gente estivesse entre uma coisa e outra. Então, a gente tem o profissional que não sabe nada de homeopatia e que prescreve lá a pulsatila na 200-CH numa pseudociese, sem saber absolutamente nada do que significa isso, tá? Porque todo mundo faz isso, afinal de contas, né? Por que ele não vai fazer? E aí a gente tem do outro lado um profissional especialista, que é extremamente necessário. Eu dou aula em curso de especialização, fiz um curso de especialização, então absolutamente eu menosprezo esse tipo de formação, muito pelo contrário, só que no mundo real a gente tem pessoas, como a maioria de vocês aqui, que neste momento não desejam executar, né, ou fazer um curso, se comprometer com um curso de 2 anos de especialização, mas desejam conhecer a terapêutica, né? E experimentar alguma coisa e utilizando com parcimônia, de forma segura. Então, o que a gente vai abordar nessas 40 horas de curso é sempre com muita responsabilidade e segurança, né? Então, até aqui é possível de ir, né? Daqui para frente, a gente precisaria de mais tempo, assim como o colega perguntou a respeito da repertorização. Não é possível nós explorarmos esse conhecimento. Não, num curso de 40 horas, ok? Eu respondi sua pergunta, Alexandre. A aula de injetável, quanto tempo de aula? Não sei te dizer. Normalmente as aulas gravadas, elas duram de 1h30 a 2 horas, tá? Não costumam ser muito mais do que isso. Este curso, ele não é um curso de homeopatia injetável, exclusivamente. Né? Então, a ideia de trazer a Daniele para falar sobre a homeopatia injetável, desculpe, é vocês conhecerem o conceito da homeopatia e aplicar, porque, na verdade, a homeopatia injetável ela é muito recente, ela surgiu agora, ela chegou agora. Né? Então, a gente pode se utilizar desse conhecimento que a homeopatia traz e aplicar nos injetáveis, né? Utilizando medicamentos injetáveis, e a Daniele vai trazer algumas experiências muito positivas que ela tem, ok? Então, acredito que vai ser em torno de 2 horas essa aula gravada sobre homeopatia injetável. Ana Paula perguntando por quanto tempo as aulas ficam disponíveis aos alunos do curso e quantas horas aula. Ana Paula, tempo ilimitado, tá? Pelo menos 12 meses a gente vai deixar isso disponível. O certificado 40 horas. Acho que dá um pouquinho mais por conta dos plantões de dúvidas e tal, mas o certificado 40 horas, ok? O cupom Homeopatia 10. Esse cupom é para você se inscrever com 10% de desconto. Até amanhã, esse desconto vai estar disponível para vocês, para quem está aqui na aula. Então, é uma boa oportunidade, caso vocês queiram se inscrever. O Christian,
vou pedir para o Vinícius te desbloquear. Ô, Vinícius, desbloqueia, o Christian quer abrir o microfone? Tá liberado. Tá Oi, tudo liberado. bom? Tudo A minha bem. pergunta eu escrevi aqui no chat. Deixa eu abrir a minha câmera aqui um instante. Abrir, então ótimo. É o seguinte, a minha dúvida a homeopatia ela é feita com fármacos, a gente viu, de origem mineral, vegetal e de origem animal. Assim, como é que é assim o nome do processamento? Os alopáticos, eles são feitos de origem, como eu posso dizer, sintética, em laboratório. Como é que eles são produzidos? E são produzidos do quê? Tipo, mineral, vegetal e animal é homeopático. Do que vai ser feito, então, o alopático, então? Os alopáticos, a maioria é sintetizado, né? Então, eles copiam as moléculas farmacológicas, mandam para o laboratório, para as indústrias farmacêuticas, e isso é escalonado, né? Tudo escalonado, é tudo padronizado. Então, são métodos de preparo totalmente distintos. Os medicamentos homeopáticos, a gente tem as matrizes homeopáticas, que é de onde parte, a gente chama de forma, no curso a gente fala sobre isso, tá? Mas vou tentar ser breve aqui. A gente tem a forma farmacêutica básica, que é uma matriz inicial, e a partir dessa matriz inicial, a gente tem as diluições, tá? Então, por exemplo, uma matriz de calêndula, né? Uma matriz homeopática de calêndula. A partir dessa matriz de calêndula, eu vou fazer, eu não, né? O farmacêutico vai fazendo as diluições e a gente vai alcançando as potências homeopáticas, seguindo protocolos específicos estabelecidos disso. Vocês terão uma aula só sobre farmacotécnica homeopática, mas a matéria-prima é diferente, a forma farmacêutica inicial é totalmente diferente e o mecanismo de ação também totalmente diferente. Respondi a sua pergunta, Christian? Sim, entendi. E é por isso que assim os remédios homeopáticos eles demoram mais para produzir efeito do que os alopáticos, porque eles têm assim, eles agem no nível celular, assim, no nível bioenergético e não são excretados assim, não passam pela distribuição normal como os alopáticos, não é? Farmacocinética, farmacodinâmica, eles não têm isso, né? Isso, muito Igual, boa a né? sua pergunta. Na verdade, Christian, os medicamentos homeopáticos, eles não demoram para fazer efeito, eu vou te contar por quê, tá? Lembra daquele slide do caminho da doença e o caminho da cura? Uhum. É o mesmo caminho, tá? Se você vai e volta de Ribeirão Preto para São Paulo, é a mesma estrada. Qual é a diferença? Por que as pessoas dizem que o homeopático demora para fazer efeito? Isso é um grande mito. Porque em 99% dos casos, as pessoas que buscam o tratamento homeopático é para o paciente crônico. É para o paciente que está doente há 2 anos. Se você buscar medicamento, se você buscar tratamento homeopático para uma condição aguda, imediatamente você vai ver o caminho de volta é o mesmo, tá? Então, se Sim. você tiver um animal, imagina uma situação, né? Um animal que tomou uma picada, isso acontece, né? Uma picada de um inseto e desenvolveu um angedema facial, tá? E você entra com medicamento homeopático. Imediatamente, o animal desenvolveu angedema e você entra com medicamento homeopático. Aí a gente tem métodos, né, para fazer administrações contínuas, dar vários estímulos para esse animal, mas normalmente, nos primeiros 45 minutos, a gente já tem resposta terapêutica clínica com o medicamento homeopático. Tá? Então, na verdade, o tempo de resposta do medicamento homeopático, ele está relacionado ao tempo de doença, e não ao medicamento em si. Sim. Tá bom? Por Respondi? exemplo, a dipirona, às vezes, eles têm a dipirona, os remédios tradicionais, eles têm esses efeitos, eles alopáticos mais rápidos, porque eles têm, assim, uma forma mais agressiva, agem direto na causa. Na verdade, eles vão agir bioquimicamente. Né? Então, eles agem em cascatas, né? Em citocinas, então eles têm eles têm alvos muito específicos. Que as pessoas falam que os homeopáticos, eles demoram mais para dar efeito, mas não causam efeitos colaterais, assim, em contramão. Não, eles não demoram para fazer o efeito, né? Depende da doença, depende do tempo de doença, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. Lógico que aqui não dá para a gente entrar nessa discussão, mas no entendi curso o que dá você para falou, vocês... porque se a pessoa está doente há muito tempo, demora mais para reverter ou para melhorar. Claro, sim, com certeza. Entendeu? Entendi. Então tá bom. Obrigada, Christian. De nada.
Alguém mais quer abrir o microfone, fazer alguma pergunta? Thaís perguntando, né? Este curso seria uma oportunidade para aqueles que querem trabalhar com homeopatia veterinária. O próximo passo qual seria? Depende, Thaís. O que a gente tem hoje como realidade na formação da homeopatia veterinária? Então, a gente pode ter um curso como esse, de 40 horas, a gente pode ter um curso de formação, que é um curso de 12 meses, ou a gente pode ter um curso de especialização, que é um curso de 24 meses. Tá? Então, depende daquilo que você deseja. Se você deseja se tornar um especialista, esse pode ser um começo para você se familiarizar com a terapêutica, ter um primeiro contato, ver se é isso mesmo que você deseja, já experimentar alguma coisa, chega num curso de especialização já com alguma bagagem, né? Circula por algumas literaturas e tal. Então, são caminhos, né? Ah, eu posso fazer direto um curso de especialização? Pode, claro que pode. Aí fica a seu critério, tá? Mas existe esse passo a passo que você pode cumprir também, não tem problema nenhum. Tatiana, diz que respondeu, ótimo, então. Christian, já falamos pelo microfone. Alopatia, terapia dos contrários. Exato, são raciocínios e condutas totalmente diferentes. Obrigada, Alessandra. A Alessandra é uma querida. A Alessandra foi minha aluna aqui no curso de especialização, foi minha aluna no Fitovet, está aqui de novo. Obrigada, viu, Alessandra? Super sempre presente, obrigada pela confiança, obrigada pela parceria, pela presença de sempre. E a Alessandra contribui muito estudiosa, enfim, tem sempre ótimas contribuições aqui nos nossos grupos. Muito obrigada. Stephanie, pode abrir o microfone, fique à vontade. Stephanie falou alguma coisa? Desculpa, gente, achei que eu tivesse caído aqui. Minha tela sumiu, ficou preta, acho que aconteceu alguma coisa. A Andressa comentando que o Christian disse que a homeopatia age rápido, porém ela trata a causa, trata também... Isso, a homeopatia, a gente tem um leque de possibilidades, né? A gente pode fazer uso da homeopatia, a gente chama de medicamento local. O que é um medicamento local? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um animal com uma dermatopatia, com muita coceira, né? E aí a gente vai investigar a causa dessa dermatopatia, a gente vai modular esse sistema imune, a gente vai modular o padrão de adoecimento desse indivíduo, a capacidade de reagir aos estímulos que chegam e etc. Mas tem uma queixa, né? Tem uma queixa que foi o que levou aquele tutor para o atendimento clínico, que é um prurido excessivo. O que eu faço? Eu entro com um medicamento que eu chamo de medicamento local, que é um medicamento específico para reduzir o prurido, porque eu quero trazer bem-estar para esse paciente. Eu preciso promover resultado clínico, tá? Então, eu tenho essa possibilidade. No mesmo tempo que eu estou cuidando da base, que eu estou cuidando da reatividade daquele indivíduo, né? De como ele se relaciona, por exemplo, um cão atópico, como ele se relaciona com tudo aquilo que ele entra em contato, tá? É um animal hiperreativo. Então, ao mesmo tempo que eu estou cuidando disso, eu estou cuidando de um sintoma local, evidente, incômodo, tá? E que é uma dor para aquele tutor, é uma dor para aquele indivíduo. Então, perfeitamente possível cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Andressa perguntando, uma situação de dor, tem como... Sim, tem a mesma coisa, na verdade tem vários trabalhos, a gente vai falar sobre isso nas aulas, né, por exemplo, a Arnica Montana,
ela tem alguns trabalhos, inclusive, com já demonstração epigenética, né, de genes que são ativados ou silenciados de acordo com a enfermidade que a gente deseja tratar. Então, quando a gente fala em mecanismo de ação homeopático, é um universo muito amplo, é muito legal, assim, a gente vai começando a compreender os caminhos que o medicamento homeopático percorre no organismo, as vias que o medicamento percorre no organismo, inclusive modulando liberação de determinadas citocinas pró-inflamatórias, anti-inflamatórias, cascatas de inflamação, é muito bacana de ver. Aqui não dá para a gente abordar isso porque é um tema muito específico, mas isso está sendo cada vez mais elucidado, tá? Então, perfeitamente possível. Ação anticâncer também, ação antiproliferativa, nas questões osteoarticulares também, né, induzindo ali osteogênese, etc. É muito legal, é muito bacana mesmo. A gente já tem vários trabalhos científicos sinalizando mecanismos de ação, sinalizando os caminhos, né, sinalizadores aí que os medicamentos homeopáticos fazem nos organismos. Stephanie pediu para liberar o microfone. O Vinícius disse que é só você abrir, Stephanie, que está liberado já. Para mim aparece bloqueado. Pode liberar novamente? Vê se está liberado, Vinícius. Não estou achando a Stephanie, eu acho que ela deve ter saído para entrar de novo. Procurando ela aqui. Achei. Oi, estão me ouvindo? Oi, deu certo. Pode Pronto. falar, Stephanie, deu certo. Obrigada. Então, minha dúvida é o seguinte, eu sou estudante de veterinária e ganhei um curso de especialização em homeopatia, só que voltado para humanos. Então, eu tenho uma boa base da homeopatia, dos conceitos, mas a minha dificuldade é aplicar isso na rotina da veterinária. Eu queria saber se esse curso vai me dar essa noção ou se o curso vai trazer mais esses conceitos básicos que a gente já vê na especialização. Porque esse conceito eu já tenho, como é um curso de poucas horas, eu precisava mais dessa parte da aplicação na veterinária mesmo. Eu queria saber se esse curso poderia me proporcionar isso. Perfeito, Stephanie. Bom, esse curso, como o título diz, né? Inclusive, a gente quebrou a cabeça, eu e o Vinícius, para um título mais curto, porque, enfim, toda essa questão do marketing e tal, eu falei, mas não tem jeito, ele é um curso aplicável, né? O principal objetivo desse curso é trazer um conhecimento aplicável. Lógico que a gente precisa nivelar esse conhecimento, então a gente vai ter, especialmente no primeiro dia do curso, que é o sábado, a gente vai falar de fundamentos, só que sempre fazendo link com a medicina veterinária, né? Como, por exemplo, você que conhece os fundamentos da homeopatia, como que a gente identifica os miasmas, né? Como que a gente identifica as diáteses nos cães e gatos, né? Ou num rebanho? Como que a gente dá esse tipo de diagnóstico, né? Depois lá no curso, para quem for fazer, vocês vão entender do que eu estou falando. Então, sempre fazendo um link para a nossa vivência, para a nossa prática, né? Então, a ideia é sempre essa. Então, o primeiro dia vai ser um curso vai ser um conteúdo de fundamentos. A partir do domingo de manhã, que a Alexandre já entra, no módulo 1, a gente já vai falar de aplicabilidade, tá? Aí, dali em diante, é só aplicabilidade, e a gente vai seguir nesse raciocínio durante todo o módulo 2 e nas aulas gravadas. Tá bom? Agora, essa primeira aula, esse primeiro dia de fundamentos, a gente considera fundamental, porque também tem uma questão importante quando a gente fala de filosofia homeopática. A gente tem as escolas homeopáticas, né? Então, dependendo da escola de formação, então, por exemplo, a gente pode ter uma escola unicista, que é uma escola mais conservadora, dependendo da escola de formação, a gente vai conduzir o raciocínio por diversos caminhos, tá? Então, sim, acredito que vai atender a sua expectativa de aplicar definitivamente, né, o conhecimento homeopático na prática clínica veterinária. Esse é o objetivo do curso, tá? Independente de você que já conhece a filosofia homeopática, a gente quer sair de um lugar onde as pessoas ou conhecem a filosofia homeopática ou não conhecem a filosofia homeopática e quer chegar num lugar que as pessoas usem homeopatia com segurança e com responsabilidade, ok?
Ok, muito obrigada. De nada. Thaís, adotei um filhote de pincher de 10 meses com cálculo na vesícula. Estamos tratando com homeopatia e alimentação natural em 1 mês. A comparação é incrível como reduziu o tamanho do cálculo. Gente, é isso. Vocês vão ouvir muitas dessas histórias, assim, muitas mesmo. E é muito bacana, porque o resultado aparece mesmo, o animal não tem o tal do efeito placebo, nós humanos somos muito complicados e complexos, somos induzidos, mas os animais, eles estão, felizmente, livres dessa nossa complexidade, pelo menos por enquanto, não sei até quando, mas vamos ver. A Ana Luísa perguntando, muito obrigada, agradecendo, eu que agradeço, vou fazer o curso com certeza. Vamos lá, infelizmente no final de semana, do dia 5 e 6, estarei na minha pós de MTC. Por isso vou pensar um pouco. Fique bem à vontade, Ana Luísa. O que você pode fazer é assistir essas aulas dos 5 e 6. A gente vai ter um intervalo de 15 dias, tá? Até o próximo final de semana. Então, essas aulas, elas estarão muito rapidamente disponíveis lá na plataforma e você poderia assistir essas aulas antes da próxima aula, que aconteceria no dia 5 e 6. Mas fique bem à vontade, se você fizer parte do time, será muito bem-vinda, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, tá aí, acho que a última mensagem é do Vinícius, tá aí o site, o cupom, venham, participem, será um prazer receber todos vocês, a gente vai estar com um time de professores, assim, super disponíveis e super abertos, e, enfim, a gente quer fazer uma equipe bem bacana para conseguir transmitir todo o nosso conhecimento e fazer sentido, né? Fazer sentido estar aqui, fazer sentido para vocês também, para que vocês possam agregar na prática clínica de vocês, agregar na formação do raciocínio, agregar na perspectiva do paciente, na condução dos casos clínicos, no posicionamento com o tutor, na relação com o tutor, né? Isso acaba se refletindo por todos esses âmbitos, todos esses aspectos. Priscila dizendo que estará no curso, que bom, seja bem-vinda, eu espero ver muitos de vocês lá. A sala ficou cheia, né? Quase 2 horas depois, temos ainda aqui 69 alunos. Eu quero agradecer de verdade, de coração, a presença de vocês aqui, todos que se dispuseram a estar aqui, a me ouvirem, com as suas dúvidas, com seus questionamentos. Eu sigo à disposição, tá, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no direct do Instagram, enfim, eu estou disponível, respondo na medida do possível, mas estarei sempre disponível. E eu espero ver muitos de vocês na nossa aula no dia 5, tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, qual o meu Instagram? Vou fazer merchan, né? Meu Instagram é doutora Thalita Nader, tá? Doutora Thalita Nader, me sigam, compartilho sempre um ou outro conteúdo, menos presente do que gostaria, do que deveria, porque o mundo real não dá trégua, né? Mas, de qualquer maneira, vai ser um prazer. Dia 5 não, desculpe, gente, dia 22. Dia 5 é o segundo final de semana. Obrigada, Alessandra. Dia 5 é o segundo final de semana de curso. Dia 22 é o primeiro dia do curso de homeopatia veterinária aplicada à prática clínica. Espero vocês lá. Qual o mesmo cronograma? Então, vamos lá, vou repetir aqui o cronograma. Então, aulas ao vivo, 22 e 23 do 10, é sábado e domingo. 22 o dia todo, domingo das 8 ao meio-dia, tá? Tem pausa para o almoço, tá? A gente faz uns intervalinhos, só não tem coffee break porque é online, senão teria o maior prazer em servir um café gostoso para todos vocês. E depois, 5 e 6. 5 é sábado o dia todo e domingo pela manhã. O Vinícius colocou o link ali para vocês acessarem, tá bom? Qualquer dúvida, fiquem à vontade, mandem para o Vinícius, mandem para mim, a gente está super disponível. Quem não puder estar ao vivo, a aula está gravada, a gente vai disponibilizar os e-mails para dúvidas que surgirem ao longo das aulas, porque a gente sabe que isso acontece mesmo, e depois a gente vai ter os plantões de dúvidas, que depois a gente vai marcar a data dos 3 plantões de dúvida. Combinado? Gente, muito obrigada, tenham uma ótima noite de descanso, espero ver vocês, espero ver o nome de muitos de vocês lá
como inscritos. Aproveitem o desconto, aproveitem a oportunidade e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Obrigada, viu? Vinícius, quer falar alguma coisa? Só agradecer a todo mundo e agradecer a você também, Thalita. Fantástica aula. Valeu, gente. Obrigado, Alexandre, pessoal. Se vocês quer falar precisarem de alguma alguma coisa, a gente está lá nos grupos também. Todas as informações eu vou passar lá nos grupos. Então, os links que a gente mandou aqui, o cronograma está no site, está tudo lá e eu estou à disposição de todos vocês. Pode passar a aula sim, pode divulgar para todo mundo. E amanhã a gente já passa o link com essa aula e o link do curso também. Fica à vontade para divulgar. Alexandre, quer falar alguma coisa? A gente não está te ouvindo. Você liberou? Agora sim. Agora Ok. sim. Só agradecer de novo, desejar sucesso. E eu também espero ver muita gente lá na aula. Está tudo preparado para ser uma grande aula. Boa noite e um bom descanso para vocês também. Gente, obrigada, viu? Boa noite, bom descanso. Um beijo, até. Boa noite.